Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raíssa. Eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês de uma coisa que o senhor tem falado ao meu coração, que provavelmente vai ser o tema desse vídeo, que é sobre cura. O senhor, na verdade, trouxe essa palavra, relembrou essa palavra a mim, que foi a primeira palavra que eu preparei pra dar na igreja, né? Mas conforme eu fui relembrando, aqui que faz um tempinho já que eu falei dessa palavra, conforme eu fui relembrando, pensando sobre ela, estudando, eu percebi que tava ficando um pouco longo. Aí eu falei, nossa, tá virando um podcast isso daqui já, né? Então, eu acho, não tenho certeza, que eu vou acabar dividindo as curas, né? Que eu ia aqui falar sobre 3 curas que se associam, mas eu acho que eu vou ter que separar elas, né? Não sei, conforme o vídeo for, eu vou vendo, e aí senão eu vou juntar tudo num só, tá bom? Então a primeira que eu vou querer falar, vai ser sobre a Mateus, se passa, né? Em Mateus 20, do 29 ao 34. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Bom, vamos direto ao ponto já, né? Eu tô brincando. Mas conforme eu fui lendo, eu fui separando pedaço por pedaço, né? Vamos analisando esses 5 versículos, esses 5 versículos de pedaço por pedaço. Então, aqui no começo, a gente fala, né? Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Então, um ponto. Jesus estava saindo de Jericó e tinha uma grande multidão de seguidores seguindo ele. Então, tipo assim, a gente já pra pensar aqui já, né? As pessoas estavam seguindo Jesus, elas não estavam seguindo à toa. Elas não estavam seguindo, tipo, aí, ó, tem um monte de gente indo pra lá, eu vou lá também, de fuxiqueira. Pode ser que tinham os fuxiqueiros? Pode ser. Mas, tipo assim, a maioria, vamos acreditar que sim, estavam seguindo Jesus porque acreditavam na sua palavra, nos seus milagres e seguiam ele porque queriam conhecer mais dele, queriam viver as coisas, as maravilhas que ele fazia e queria presenciar pessoalmente, né? A gente até tem gente que brinca, né? Ai, nossa, deve ser maravilhoso. Imagina se a gente conseguisse voltar no tempo de estar lá com Jesus e ver os milagres que ele fez, de participar, sabe? De poder, nossa, eu ia ficar junto de Jesus o tempo todo, né? E aí, essa multidão teve a oportunidade e estava lá com Jesus, seguindo ele, né? A gente não sabe a história deles, né? Da maioria, alguns sim, né? Mas a gente sabe que eles estavam seguindo Jesus. Um ponto. Então, seguindo aqui. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Vou parar de novo. Vocês vão perceber que eu vou parar bastante, porque eu gosto realmente, tipo, de realmente pegar, sabe? Tipo, me colocar num lugar, tipo assim, imaginar eu naquela situação, sabe? Viver a experiência. Então, tipo assim, a gente sabe que tinham 2 cegos. Os 2 eram cegos. E estavam juntos e escutaram que Jesus estava passando no caminho, né? Falaram que Jesus estava passando e começaram a clamar: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui eu quero falar aqui, começar, né? Os 2 cegos estavam juntos e os 2 começaram a clamar juntos, né? Eu acho interessante isso, né? Tipo assim,
Ela não fala. Eu gosto de me colocar na situação, né? Tipo assim, se eu tô junto com alguém, aí eu vou clamar junto com a pessoa. "Ô, Jesus, tem misericórdia de mim." Eu paro pra pensar, eu imagino que pode ser que um tenha incentivado o outro. Falado, Jesus tá vindo. Mas será que Jesus... Assim, sabe, você e seu amigo, sabe? Você e seu amigo tá lá na pindaíba. Tá lá no, tá lá no problema, sabe? Você e seu amigo falam, amigo, né? Amigo, nossa, eu tô com esse problema. Eu também tô com esse problema. Mas Jesus, ele pode ajudar a gente. Mas será que Jesus vai ajudar a gente? Amigo, não, amigo, vamos clamar por Jesus, sabe? E os dois amigos começaram a clamar juntos, sabe? Jesus, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia da gente, sabe? Pode ser que um tenha catado no braço do outro, fala, vai, meu filho, levanta, fala mais alto, vai, grita, chama por Jesus, vai, Jesus, não, menino, fala mais alto, vai, Jesus, e, sabe? Não, tipo, se a gente para pra pensar no dia de hoje, sabe? Tipo, eram pessoas normais, sabe? Tipo, igual a gente que estavam ali no momento, sabe? E eu gosto de pensar nisso, tipo, eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa de Deus também. E ela passou por situações que eu já passei também. Então, tipo assim, tem certas coisas que a gente realmente tem essa troca, essa conversa, tipo de testemunho, de provas que a gente já passou, que ela entende, sabe? Porque ela já passou também. Então, tipo assim, muitas vezes quando a gente não tá muito legal, a gente não tá muito bem, fala, amiga, nossa, eu tô passando por isso, isso, isso. Isso daqui tá realmente me machucando, isso daqui tá me prendendo, nossa, não tô legal. Amiga, talvez ela também não esteja muito legal. E, tipo, a gente tem essa abertura da gente conversar que a gente não tá legal. Mas aí, sempre no final da conversa, a gente fica, vamos clamar por Jesus. A gente tem fé em Jesus, que Jesus vai conseguir tirar a gente desse mal. O Senhor vai livrar a gente desse mal, porque o Senhor já fez isso por a gente antes. A gente tem fé que o Senhor pode ajudar a gente mais uma vez, sabe? Então, a gente ter um amigo assim, ter uma pessoa que quando a gente tá no momento que a gente tá sem força, a gente tá sem fé, a gente já tá sem, sabe? Sabe aquele momento que você tá lá? Então, um amigo assim, é muito importante a gente ter uma pessoa que a gente pode confiar, que a gente sabe que é uma pessoa que vai junto com a gente clamar, sabe? Aqui esses dois amigos, eles estão clamando juntos, sabe? Os dois estavam ruins, mas os dois estavam clamando junto, sabe? Fala, amigo, grita, vai, Jesus, Jesus! Os dois estavam clamando junto, sabe? Não fala, é um dos cegos, ele não fala, um dos cegos começou a clamar. Não, os dois estavam clamando junto, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente, na caminhada, a gente ter uma pessoa que a gente pode realmente se abrir, sabe? A gente realmente, a gente confiar em reconhecer que a gente não tá bem. A gente falar, amigo, eu não tô bem, eu não tá legal, eu não consigo sozinho, eu não consigo, não tô conseguindo, com as minhas próprias forças não dá, sabe? E é muito importante a gente saber reconhecer isso, sabe? Na Bíblia fala, toda Santa Ceia, você que vai na igreja, muito provavelmente você escuta também, toda Santa Ceia, a gente lê aquela passagem da última ceia, e tem um versículo que o Senhor fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu acho que é um versículo muito importante que a gente consegue usar em várias situações. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor está mandando a gente se examinar. A gente tem que parar um momento e olhar para dentro de si e falar e reconhecer. Porque a gente tem que se conhecer. Falar assim, olha, eu não consigo, sozinha eu não tô conseguindo. Então, tipo assim, eu não tô conseguindo buscar, eu não tô conseguindo clamar pelo Senhor sozinha por ajuda. Eu preciso de alguém que vai me impulsionar. De alguém que vai catar minha mão e vai falar, não, vamos, vai, grita por Jesus, vai, amigo, que vai dar uma palavra de força pra gente, que vai catar a gente pelo braço, que vai gritar com a gente, sabe? É muito importante a gente ter pessoas na nossa caminhada que vão nos impulsionar. Ao invés de a gente se isolar e achar que a gente é
o He-Man, a She-Ra, a gente não é, a gente é ser humano falho, a gente é ser humano fraco, sabe? E a gente tem esses momentos assim, a gente reconhecer que a gente tem esses momentos e que a gente precisa de ajuda é muito importante. Então é muito importante a gente se examinar e se conhecer quando a gente precisa de ajuda. É muito importante que a gente tenha pessoas na nossa vida que vão realmente nos ajudar no momento que a gente precisa de ajuda. Tipo assim, pessoas que eu posso me achegar e falar, fulano, eu não tô conseguindo. O fulano vai te ajudar, sabe? Ao invés de fulano te colocar pra baixo, ao invés de fulano, tipo assim, falar, ai, deixa quieto isso daí também, não sei nem o que você inventou na cabeça de fazer isso. Não, fulano, que isso, nossa, eu tô aqui buscando o Senhor, tentando me aprofundar no Senhor, tô buscando pelo meu chamado, pelo meu propósito, tá me colocando pra baixo, fulano? Não, 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 não. Eu quero pessoas que vão realmente me incentivar a buscar mais do Senhor. Pessoas que vão me ajudar, sabe, a vencer as minhas dificuldades, sabe? Não pessoas que vão me colocar pra baixo, sabe? Claro que é um ponto aqui. A gente precisa de pessoas que falem a verdade, pessoas que são usadas por Deus. A gente não pode ter gente que fica puxando o saco, sabe? Pessoas que tão com a gente só pra alisar nossa cabecinha também, né? A gente fica lá, ai, não, tá ruim, pecou, precisa de cura, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Que é isso, meu, acorda pra vida, vamos orar. Tipo assim, sabe? Não ficar. Claro que a gente precisa realmente de consolo, tem momentos que a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa de alguém também que dê um tapa na cara da gente e fala, meu filho, acorda pra vida, sabe? Tipo, que isso, né? Entendeu? Então a gente tem que se reconhecer, a gente tem que se conhecer por dentro e precisa de pessoas ao nosso redor. A gente precisa disso, pessoas de Deus ao nosso redor, tá? Então, seguindo aqui, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Foi onde a gente parou. Aí, a gente seguindo aqui, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aqui, eu achei muito interessante que a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Você para pra pensar, de novo voltando naquela, se eu tivesse naquele momento, você para pra pensar no contexto. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus porque elas queriam ver mais milagres, que seguiam a Jesus porque acreditavam na sua palavra, nos seus ensinamentos. E meu pé tá formigando agora. Seguiam Jesus porque acreditavam nos seus ensinamentos, mas quando viram alguém, dois cegos, duas pessoas que precisavam de cura e que queriam chegar até a pessoa que tinha a cura para eles. E muitos deles já tinham visto que Jesus tinha poder para curar, já tinham visto várias curas. Estavam impedindo, tipo, mandando cala a boca, meu. Tipo, sabe? Tipo, estavam falando para eles parar, sabe? De gritar, para de gritar, meu. Sabe? E aí eu fiquei pensando, voltando naquela lá, tipo, imagina se eu estivesse lá naquele momento. Quem que eu seria? Sabe? Porque muita gente fica, ai, nossa, se eu estivesse lá com Jesus, eu teria ficado com Jesus até o último momento, teria sido a primeira pessoa lá, eu teria ficado deitado no ombro do mestre, assim. Será que num momento assim, você tava lá na multidão, tinha dois cegos gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí eu vou mandar a pessoa calar a boca? Como assim? Meu, cala a boca. Tipo, não, eles não falaram isso, né, meu, cala a boca. Fala assim, eu sempre deu pra que ficassem quietos. É a mesma coisa, cala a boca. Entendeu? Tipo assim, eles estavam ali, viram tudo, mas mesmo assim, não sei o que se passa na cabeça deles, mas, tipo assim, imagino que, tipo assim, não incomoda ele. Tipo assim, não tinham a ousadia, não a ousadia, mas, tipo assim, a fé, a iniciativa
de realmente de ajudar eles, sabe? A iniciativa de ver aquelas duas pessoas que precisavam da cura, que Jesus podia dar cura para elas, elas, tipo, em vez de a gente tipo, ah, meu, o quê? Você precisa de cura? Você tá clamando por Jesus? Dá sua mãozinha aqui que eu vou te ajudar. Que os dois eram cegos, né? Então, daqui, ó, Jesus está ali, vamos lá, eu vou lá com vocês, não, vou ajudar vocês a gritar também. Meu, chama Jesus aí, chama Jesus aí. Olha os caras aqui, olha os caras aqui. Entendeu? Sabe? Tipo, parar, tomar uma iniciativa. Meu, o Jesus tá ali, meu, os caras aqui cego, sabe? E aí, tipo, quando eu tava pensando nessa parte aí, eu me lembrei daquela passagem do... Oh, Jesus, nossa, tô esquecida das palavras. Daquela passagem daquele paralítico, que os amigos dele desceram ele pelo telhado da casa. Tipo, Jesus estava pregando, e aí eles desceram o cara pelo telhado. Tipo, o cara teve amigos, teve pessoas que o pegaram de casa, pegaram ele lá da cama dele, e falou, meu, tem... Jesus está lá pregando, e Jesus já curou, e a gente queria que ele vai curar você também. Então cataram ele, vai, tem muita gente, vai pelo telhado, vai. Aí pegaram os bagulho, fizeram, nem sei como que os caras fez aquilo lá, mas botaram ele lá no negócio, desceu ele, e Jesus pôde curar o cara, sabe? Pessoas que tomaram a iniciativa de ajudar o outro, sabe? E aí, de novo, eu volto naquela parte que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que às vezes a gente para e pensa, eu não tô num momento que eu preciso de cura, tipo assim, de eu ser agora é a pessoa que precisa clamar por Jesus. Claro que a gente precisa sempre clamar por Jesus. Mas, tipo assim, acho que deu pra entender, tipo, eu não tô nessa condição de cego, sabe? Eu não tô nessa condição. Eu tô sendo uma pessoa que tá seguindo Jesus, sabe? Eu tô vendo as maravilhas dele, eu tô participando da sua caminhada, eu tô seguindo ele. E aí, ao invés de eu parar e ajudar o outro que ainda precisa de Jesus, precisa ser liberto, ser curado, eu não faço nada. Eu fico lá parado. Fico olhando, só mandando calar a boca. Meu, cala a boca, não enche o saco. Tipo, aí a gente coloca nos nossos dias de hoje, né? Tipo assim, a gente tá uma situação bem, por exemplo. A gente tá lá seguindo Jesus, tá na igreja, tudo. E aí a gente vê, que nem o caso, duas pessoas, uma pessoa, enfim, deu pra entender, que precisam de ajuda e estão clamando por ajuda, sabe? Você consegue ver que a pessoa, ela precisa de ajuda. Ela tá com problema, ela às vezes é uma pessoa que não consegue ficar firme na igreja, ela é uma pessoa que tem problema com álcool, alguma coisa assim, sabe? Um problema. Ela precisa de um problema e precisa de Jesus. Mas ela não consegue chegar até Jesus, sabe? Ela não consegue chegar até Jesus. Essa é a palavra. Ela não consegue chegar até Jesus. E ao invés de eu tomar uma posição de falar, você precisa chegar até Jesus, então eu vou te ajudar a chegar até Jesus. Vamos dobrar o joelho, vamos orar. Vamos, eu vou te buscar todo dia na sua casa porque eu tenho carro. Vamos, o que você precisa? Ah, não, eu preciso de alguém para orar comigo porque eu não consigo orar. Meu, eu vou na sua casa todo dia se eu tiver tempo. Ou eu te ligo. Sabe? Tomar uma iniciativa realmente de ajudar o próximo. Meu, se eu for ficar seguindo Jesus, mas quando alguém precisa de ajuda minha, eu vou mandar a pessoa calar a boca? Meu, para de gritar, não enche o saco não enche o saco não. Tipo assim, escolhe o que você quer, meu, você quer ficar na igreja ou você quer ficar no mundo? Meu, ó, se eu ficar vindo assim na igreja assim, nem vem. Tipo assim, meu, a gente também é pecador, a gente também precisa de Jesus. A gente teve algum momento na nossa vida, com certeza, que a gente precisou parar e buscar clamar também. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe? A gente, não sei, fica criando essa aura, né? Que fala, né? Eu sou demais.
Meu, você não é. Você não é. Olha o seu passado. Tipo assim, não que a gente tem que ficar olhando o passado das pessoas, mas a gente tem que olhar pro nosso passado. De novo, examine-se, pois o homem a si mesmo. Meu, se examina. Tipo, relembra aí o seu passado aí. Você não foi uma pessoa que precisa de ajuda? Fulano também precisa de ajuda. Então a gente, como seguidor, como parte da multidão, a gente precisa tomar uma iniciativa. Fala, oh, Jesus, Jesus, aqui ó, aqui é os caras aqui, Jesus, Jesus, olha, ó, o cego aqui. Não, meu, vai, grita mais alto, vai, Jesus, é. Não, eu conheço uma talha aqui, vem cá. Aí abre a multidão. Oh, Jesus, ó, os caras aqui precisam de cura. Não, aí fica lá. Ai, sabe? Sabe? Eu comecei a ficar com uma raiva lendo. Gente, nossa, os caras mandando os caras calar a boca, meu. Nossa. Tipo assim, porque eu fiquei imaginando. Imagina, se já hoje em dia uma pessoa que é deficiente, ela já tem toda a dificuldade que ela tem, imagina naquela época. Imagina naquela época. Entende? Tipo, que as pessoas eram menosprezadas, era tipo assim, separada da sociedade. Então, tipo assim, nossa, eu preciso realmente analisar o meu caráter de como seguidor de Jesus. Será que eu tô seguindo Jesus mesmo? Ou eu tô só acompanhando o bonde só? Tipo, eu tô só seguindo a multidão. Ah, a galera tá toda aqui, eu vou aqui também. Ah, os caras gritam, ah, meu, cala a boca, não chama atenção não. Entendeu? Sabe? Nossa, é uma coisa, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Vai gritar, Senhor filho de Davi? Tá, multidão, Senhor filho... e aí eu achei legal que também, que eu esqueci de comentar, que a multidão se repreendeu, mas eles gritavam ainda mais, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles gritavam ainda mais, eles não se preocupavam com o que a multidão tava falando, tipo, ao invés, tipo, sabe, que muitas vezes acontece, a gente tá clamando, e aí vem, tipo, algumas pessoas, tipo, falar, meu, para com isso, não vai dar certo. E aí, tipo, ao invés de a gente tomar aquilo e falar, não, verdade, o fulano falou que não vai dar certo. O fulano falou que não é isso. Ah, é verdade, acho melhor parar mesmo. Não, meu, grita mais alto. Se fulano que é fulano que tá na multidão não quer te ajudar, grita mais alto, vai até o mestre, vai até a fonte, meu. Continua clamando que Jesus vai te ouvir. Continua clamando. Fulano que tá na multidão não tá te ouvindo. A minha cadeira tá fazendo um barulho. Mas fulano que é fulano não quer te ajudar, não vai te ajudar, não vai estender a mão, não vai gritar com você. Continua clamando por Jesus, sabe? Ai, não tem ninguém para me ajudar. Continua clamando por Jesus. Ele vai te ouvir, ele vai te ajudar, sabe? E aqui eles continuaram clamando mais alto, não deixaram aquilo chegar até eles, não deixaram aquilo afetar eles. E cada vez mais, que aí você lembra, eu lembrei agora, sabe aquele vídeo do ó, macaxé! E aí eu vi, cala a boca, menino! Aí eu vi, ó, macaxé! Então, tipo assim, quanto mais alguém mandar você calar a boca, parar, falar, não, cara, não segue Jesus, não, ou que besteira, você vai buscar, vai ficar orando aí, vai ficar lendo a Bíblia, vai ficar buscando por resposta de Jesus. Meu, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se não for com Jesus, eu não quero. Você vai fazer alguma coisa por mim? Não? Então tá bom, fica aí porque eu quero Jesus. Entendeu? Deu pra entender? Então tá bom, o foco é Jesus, tá bom? Beleza? Então, aí seguindo, né? Jesus parando, chamou-os, perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Aí, Jesus escutou eles, né? Depois a multidão. Eles continuaram gritando até que Jesus escutasse. E Jesus chamou eles e falou: não, vem, gente, vem aqui. Eu até imagino que Jesus deve ter, tipo, deve ter levantado uma sobrancelha. Não sei, gente, eu viajo demais. Tipo, levantaram a sobrancelha, tipo, nossa, os caras gritando aí, a galera não ajudou, né? Não sei, não sei. Não sei. Às vezes eu viajo um pouco. E aí perguntou pra eles, né? O que vocês querem que eu faça? E isso eu achei uma coisa interessante, porque várias vezes na Bíblia a gente vê, sabe? Jesus, quando ele vai, conversa com alguém diretamente, alguém que clama por cura, Jesus chega até a pessoa e ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí, tipo, a gente para e pensa, né? Tipo, se fosse eu,
Se fosse eu, ali naquela posição de cego, eu sou cega. Eu tô clamando por Jesus que tem o poder de me curar, de me salvar, de perdoar pecados. Eu tô clamando por Jesus. E Jesus me pergunta o que, depois de clamar por ele me pergunta o que ele quer que eu faça. Ele me pergunta o que você quer que eu te faça. Eu fiquei tipo, você não sabe? Sabe? É uma coisa assim, sabe, da gente se questionar. Mas, ultimamente, o Senhor tem me tocado quando eu vou orar, de eu realmente abrir o meu coração e contar por que eu tô orando, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu vou explicar o que é melhor. Por exemplo, eu tô pedindo, no meio da minha oração, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia, nananã, quero pedir perdão pelos meus pecados. E tipo assim, aí eu ficava, tá, qual pecado? Tipo, sabe, parecia uma coisa genérica, sabe? Parecia uma coisa, ai, tá no script, tem que falar. Sabe? Tem que estar na minha oração, tem que pedir perdão pelos meus pecados. E aí, tipo, eu comecei a falar, não, eu vou falar o que eu pequei, sabe? E eu comecei a realmente, tipo, não só, tipo, do pecado, mas, tipo assim, de cura, de geral. Realmente, eu comecei a abrir o meu coração pro Senhor, sabe? E falar com a minha boca o que eu preciso falar. Não só ficar em pensamento. Faz, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, mas o Senhor sabe o que eu pequei. Ele sabe, mas você não tem boca pra falar também? Tipo assim, aí eu falo, não, Senhor, peço perdão, hoje eu contei uma mentira, hoje eu xinguei meu irmão, hoje eu, enfim, sabe? Deu pra entender? Ai, Senhor, eu quero pedir que o Senhor cure meu coração. Eu orava assim, Senhor, cura meu coração? Curar o quê? O quê? Aí eu comecei a falar, não, Senhor, cura, sabe, esse sentimento ruim tendo de mim, sabe, que às vezes bate em mim, essa tristeza, assim, que eu deixo tomar conta no meu coração e me afeta, sabe? Sabe, esse sentimento ruim, ansiedade, sabe, que eu tô tendo por causa disso, esse sentimento assim, sabe? Comecei a realmente descrever as coisas que eu queria falar pro Senhor. Porque, tipo assim, eu acho que quando a gente realmente começa a descrever, e de novo, eu vou bater na mesma tecla, analise, pois, o homem a si mesmo. Eu acho que quando a gente realmente abre o nosso coração para Deus, a gente fala o que a gente tem que falar, você tá analisando você. Você tá vendo, isso daqui é um problema para mim. Isso daqui. Então, tipo assim, você tá reconhecendo que aquilo é um problema para você e você começa a dar espaço pro Senhor trabalhar naquilo, sabe? Se nem você sabe o que tá sendo o problema, como é que o Senhor vai começar a trabalhar, sabe? Você tem que saber o que você precisa. Eu preciso que o Senhor me ajude a, 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 a parar de mentir. Então eu falo, Senhor, peço perdão pela mentira que eu contei. O Senhor me ajuda a parar de mentir, sabe? Eu peço perdão pelos meus pecados. Entende? E você ainda vai entender o que eu tô falando? Tipo, você tem que ser específico com você mesmo, sabe? Pra realmente você se analisar. Você quer analisar. Não, eu minto. Eu ofendo. Eu falo palavrão. Então, tipo assim, Senhor, me ajuda com isso daqui. É com isso daqui que é meu calcanhar de Aquiles, sabe? Então, me ajuda com isso. Aí o Senhor vai começar trabalhando, sabe? Nessa área com você, sabe? Com o tempo, é devagar, vai. Você tem que se reconhecer, tem que olhar pra dentro de você, ver qual que é o seu problema, sabe? E deixar o Senhor realmente trabalhar, entende? Como é que é? Devagar, vai longe, entendeu? Entendeu? Então aí o Senhor perguntou e falou, Senhor, queremos que abra nossos olhos. E aí Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. E aí aqui, esse na verdade ia ser o ponto de toda a palavra, mas aí, como eu falei, eu fui começando a ler cada um e foi vindo palavra de cada versículo, que o ponto ia ser a forma como eles foram curados, né?
Porque nas outras passagens que eu for falar no outro vídeo, vai ser, porque tá ficando longo já isso aqui também, né? Vai ser a forma como os outros também foram curados. Por exemplo, assim, esses dois cegos aqui, Jesus tocou no olho deles e eles foram curados. Nos outros cegos que a gente vai ver, um deles é... Gente, agora eu não vou lembrar com certeza qual que foi qual. Mas, tipo assim, um deles foi o Senhor cuspiu no olho deles. E aí ele voltou a ver. Outro deles, o Senhor cuspiu no chão, fez o barro e mandou ele ir lavar. Então, tipo assim, cada um teve uma forma diferente. Todos eles eram cegos. Esse que é o ponto. Todos eles eram cegos e todos eles precisavam da visão. Mas, tipo assim, cada um foi de uma forma diferente que o Senhor curou. E por que não? Tipo, eu como ser humano, eu me vi nessa posição e vi o que eu tava fazendo, tipo, na vida real. Na vida real, não é? Entende? Eu fazia isso. Assim, eu sou cega, eu preciso da cura. Ai, Jesus, gospe no chão, passa o pano no meu olho e manda eu ir lavar lá no poço. Jesus, por que você não faz igual outro cego? Bota a mão no meu olho e pronto, sabe? Mas, tipo assim, cada um é cada um. O Senhor não criou ninguém igual, sabe? Às vezes, o testemunho que você vai gerar é diferente do testemunho que eu vou gerar. Às vezes, o fulaninho lá que você está se comparando, que, fulano também passou por algumas coisas que eu passo também, venceu depressão, ansiedade, passou por isso na família, e fulaninho tá bem, nossa, fulaninho tá lá em tal lugar agora fazendo tal coisa, ai que legal, que demais, eu quero viver isso também. Mas às vezes, né? Às vezes não é isso que o Senhor tem preparado pra gente. E a gente tem que entender que tá tudo bem, porque esse é o propósito do Senhor. E, tipo, cada um vai gerar um testemunho que vai trabalhar num lugar. Então, às vezes, onde o fulaninho tá, o fulaninho já tá lá. Então, é lá que o fulaninho vai trabalhar. E você vai trabalhar em alguma outra coisa, sabe? O seu testemunho não é em vão. Mas, às vezes, não vai ser igual ao do fulaninho, entendeu? Os dois foram curados da visão, por exemplo, assim. Vamos pegar aqui. Os dois, os três, né? Os quatro. Todo mundo foi curado aqui da visão. E aí, só que cada um foi de uma forma diferente. E cada um, talvez nenhum deles vão se encontraram, tipo, pra bater papo, tipo, conheceram as mesmas pessoas. Claro que eles conheceram Jesus, e pode ser que alguns discípulos aí, mas, tipo assim, nenhum deles vai tipo, inserido na mesma vila, por exemplo, na mesma cidade, na mesma região, vai ter os mesmos contatos, sabe? Então, tipo assim, isso é uma coisa complicada da gente ficar se comparando. Tipo, imagina, por exemplo, sabe? Se eu fosse um cego e Jesus cuspiu no chão e mandou eu ir lavar, eu falei, não, Jesus, não, eu não quero assim não, eu quero igual o outro que você só tocou só, tá bom? Não, mas às vezes a forma que precisou ser feito era a forma que aquele povo precisava ver daquela forma, de você precisava ter a fé de acreditar que depois que você fosse até o poço, você ia ser curado, sabe? Então, tipo assim, não se compara com o outro, sabe? Viva o que o Senhor tem para você, viva o que o Senhor preparou para falar com você, sabe? E o Senhor vai fazer maravilhas através da sua vida, sabe? Com as pessoas que Ele quer impactar através da sua vida. Pode ser que não sejam as mesmas pessoas que fulaninho. Talvez você não tenha a mesma vida que fulano teve ou tá tendo, entende? Mas tá tudo bem, isso é o propósito do Senhor para você. E o Senhor tem maravilhas preparadas pra gente, tá? Então, não fique mal, entenda o que o Senhor quer para você, tá? Busque entender o que o Senhor quer para você e o que esse testemunho o Senhor quer gerar em você, tá? E aí, teve uma outra coisa aqui também, que fala aqui, né? Bem no finalzinho. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Que aí, de novo, essa coisa da comparação. Porque, quando eu tava lendo aqui, lembra aquela passagem sobre aquele endemoniado que ele vivia... Agora eu não lembro
aonde que ele vivia, mas tipo assim, eu acho que ele vivia... Qual que é a palavra? Esqueci. Ele vivia nos túmulos, eu acho que é uma coisa assim, vivia nos túmulos, assim, e aí eu acho que foi logo no começo, assim, e aí Jesus foi até ele, e teve aquela coisa dos porcos, que os demônios foram pro porcos, se jogaram no penhasco, enfim. E no final, depois que o homem já estava liberto, o homem pediu para seguir Jesus, para ir com ele. Jesus, deixa eu ir com você, eu vou com você. E Jesus falou que não, volta para sua vila e conta para as pessoas o que eu fiz para você. E aí, tipo, e aí aqui, nesse caso, eles seguiram Jesus. Eles foram com Jesus. E no caso dele, não. Jesus falou, não, vai com eles. E aí, de novo, eu volto naquela lá, tipo, de... Imagina se eu tivesse naquela época. Imagina se eu fosse aquele demoniado. E aí Jesus acabou de me curar, eu falei, nossa, eu quero ir com ele, meu. Que cara massa, meu. Me curou. Eu vou com você. Aí Jesus, não, volta lá pra sua vila. Vai pra lá, Jesus. Mas por quê? Eu quero ir com você. Não, vai pra lá. Porque é aquelas pessoas eu também quero salvar. Através da sua vida, essas pessoas que talvez te rejeitaram. Porque o cara era endemoniado, gente. Era endemoniado e vivia isolado, sabe? Então, tipo assim, aquelas pessoas que só viam você como aquele endemoniado, aquelas pessoas que só achavam, viam mal em você, agora elas vão ver o Senhor na sua vida, vão ver o bem da sua vida, vão ver Jesus na sua vida e você vai contar o seu testemunho para elas e elas vão ser salvas através da sua vida. Então, tipo assim, de novo, talvez a forma que o Senhor vai fazer o seu testemunho seja diferente, tipo, do outro. E tá tudo bem, sabe? O Senhor tem um propósito maior pra nossa vida. E a gente tem que entender isso, sabe? Às vezes a nossa vida não vai ser igual a do fulano e tá tudo bem, sabe? A minha maior vontade é de que cumprir o propósito do Senhor pra minha vida, fazer a vontade do Senhor, sabe? E essa tem que ser a nossa maior vontade, a nossa maior busca, não viver igual o fulaninho, assim, claro que é incrível o que Jesus faz na vida dos outros, que Jesus faz através da vida de outra pessoa. Mas a gente tem que entender que cada um tem uma vida, cada um tem um propósito. O Senhor não criou nenhum robô. O Senhor não criou todo mundo para viver igual. O Senhor criou cada um de uma forma diferente, cada um com um propósito, cada um vai viver, vai morrer de uma forma, entendeu? Então vamos buscar mais o Senhor, buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer o propósito dele para nossa vida, entender isso, aceitar isso, sabe? E viver com ele, sabe? Bom, é isso que eu tinha para falar. Já falei já bastante. E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal e curte para mais vídeos. Comenta aqui se você quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa. Mas é isso. Tchau.